E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Então, aqui é o Pires, né? Mais uma vez, estamos juntos aí para a semana 17, perfeito? Nós vamos trabalhar essa semana uma aulinha um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui com vocês uma listinha de algumas questões que envolvem rendimento de reações e reações sucessivas ou consecutivas. Esse assunto está lá dentro de cálculo estequiométrico. E é um assunto assim extremamente importante para o Enem. Eu sempre falo, gosto de falar com vocês o que é mais importante e o que é menos importante, certo? Então assim, dentro de estequiometria, quase todos os assuntos são muito importantes. E a parte de rendimento e reações consecutivas ou sucessivas, né, também é um assunto que a gente deve ter muita atenção. Então veja bem, então essa aulinha vai ser um pouquinho diferente, vocês não vão me ver aqui no vídeo, certo? Você vai me ver fazendo as questões e te mostrando como é que é o procedimento todo, perfeito? Então, beleza, é isso aí, vamos lá. Olha só, peguei aqui então, vou dar uma centralizadazinha aqui para você, perfeito. Uma primeira questãozinha que ela diz assim, ó. Em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, para você que não sabe, a hematita, né, que é o Fe2O3, certo? É o minério, tá aqui ele, ó, é o minério de ferro utilizado para a obtenção do ferro, do aço. O aço é uma liga ferro-carbono. Ela tem mais ou menos 1,7% de carbono junto com o ferro. É uma liga metálica, perfeito? Aí ele te dá a reação da hematita reagindo com o carbono, formando ferro e CO, perfeito? Isso lá dentro do alto forno, por exemplo, da ArcelorMittal, perfeito? Então vamos lá, 4,8 toneladas de minério com rendimento de 80% na reação. Qual é a quantidade de ferro que vai ser produzida? Então a minha relação que está sendo feita, olha o que está sendo falado: minério, que é a hematita, e qual é a quantidade de ferro que vai ser produzido, ok? Então a relação que eu tenho é desse para esse. Então eu tenho a relação de Fe2O3 para Fe, perfeito? Bom, o que nós temos aqui? Calculando a massa molar desse composto, não foi dado aqui porque isso é questão de vestibular tradicional, certo? No vestibular tradicional ele vai te dar a tabela periódica. Então é 56 para o ferro vezes 2, 16 vezes 3 para o oxigênio, tudo bem? Vai te dar 160 gramas. Isso está para valor do ferro na tabela, 56 gramas. Aí que está o detalhe. Qual é o detalhe disso tudo? Você olhou para a equação, ela está balanceada? Ela não está balanceada. Ele fala isso para você, perfeito? Se fosse uma questão do Enem, provavelmente ela estaria balanceada. Então nós vamos fazer o balanceamento dela. Eu tenho 2 ferros, eu venho aqui e coloco 2 na frente. Primeiro ferro. Depois o carbono, um de cada lado, o carbono está balanceado. Só que eu tenho 3 oxigênios aqui, e aqui então eu coloco 3. Perfeito? Está balanceado o oxigênio. Só que quando você fez isso, o carbono ficou desbalanceado, porque tem 3 carbonos aqui, eu vou ter que colocar 3 aqui. Ela agora está balanceada. Então, era uma proporção estequiométrica de 1 para 2. A proporção estequiométrica dessa reação é uma proporção de... Nós temos uma de Fe2O3 para 2 de ferro. Então, você vai ter que colocar o número 2 aqui na frente. A primeira linha do seu problema sempre precisa ser os valores de tabela periódica. A primeira linha do seu problema sempre é o número do balanceamento, são os coeficientes da equação. Na segunda linha é que você vai colocar o valor, ok? 4,8 toneladas estaria para X. Você já pode deixar em tonelada, depois que você volta para quilo, né? Aqui você pode deixar em tonelada porque você vai cortar esse grama com esse grama, perfeito? Tudo bem?
Sabe qual é a dica que eu dou para você? Quando a questão falar de pureza, você desconta no início. Quando a questão falar de rendimento, você deixa para descontar no final. Geralmente, eles preparam os números dos cálculos para que você faça isso. Rendimento deixa para o final, pureza faz no início. Todos os dois significam a mesma coisa. Só que pureza tem a ver só com reagente e o rendimento tem a ver com, né, o funcionamento da máquina, pode ter a ver também com os reagentes, pode ter a ver com temperatura, com pressão. O rendimento é mais amplo do que a pureza, mas aonde você descontar esse percentual vai dar o mesmo resultado, ok? Tudo bem? X vai ser igual a 2,68 toneladas. Faz aí a conta que você vai ver. Não acabou ainda. Por que não acabou ainda? Porque você só fez o valor que era esperado e não aplicou ainda os 80%. Então você vai fazer agora 2,68 toneladas se o processo fosse 100%. Como o processo ele é 80%, eu tenho Y. Y é igual a um valor... Não, aqui dá 3, vamos voltar, 3,36 toneladas, ok? 3,36 toneladas. 3,36 toneladas estaria para 100%, agora sim dá 2,68 toneladas. Então essa seria a resposta. Ou seja, 2,68 toneladas são 2.688, né, porque eu aproximei aqui, quilogramas. Por isso a resposta, a letra A, ok? Então eu tinha me adiantado ali, para a gente ganhar tempo na resolução, eu já tenho o cálculo pronto aqui, perfeito? Mas inicialmente dá 3,36 toneladas. Depois, quando você aplicar os 80% sobre 3,36 toneladas, você vai achar um valor de 2,68 toneladas, ok? Detalhe, pessoal, se você pegasse esse 3,36 e multiplicasse por 0,8, dá o mesmo resultado? Sim, dá o mesmo resultado. Sabe por quê? Porque você está usando o fator de multiplicação. O que é 80% de algo? É multiplicar por 0,8. O que é 50% de algo? É multiplicar por 0,5. Então, você também pode fazer um fator de multiplicação. Ah, Pires, se eu tivesse aplicado 80% sobre 4,8, né, que seria 80% de 4,8, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Perfeito? Então, nossa primeira continha aqui, então, deu 3,36 toneladas. Vamos deixar assim, não tem necessidade da gente voltar tudo de novo aqui, você entendeu? E depois, em 3,36 toneladas, vou aplicar 80%. Você pode deixar a tonelada? Pode, porque toda vez que você tiver duas unidades iguais, uma de frente para a outra, você pode deixar a unidade de baixo, porque vai sair nela. Tudo bem? A resposta, como tinha a resposta em tonelada e em quilograma, nós deixamos em tonelada e no final nós passamos para quilograma, porque era a resposta. Tudo bem? Perfeito. Vamos para o próximo. Deixa eu botar aqui, centralizar, beleza. A questão diz o seguinte: soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica, aquele cheiro forte de amônia, de sais de amônio, né, como cloreto de amônio, sulfato de amônio. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas, dentre elas, aí aqui está uma equação de produção da amônia a partir do óxido de cálcio. O óxido de cálcio é a cal virgem, mais cloreto de amônio, você vai produzir quem? A amônia. Partindo-se de... Então, quem ele está falando para você? Ele está falando do óxido de cálcio. Obtiveram-se 102 gramas de amônia. Então, a amônia está sendo produzida. Detalhe, essa equação que ele te deu, ela tem que estar balanceada. Agora ela vai estar balanceada. Sabe por que ela tem que estar balanceada? Porque ele colocou números nela. Se ele colocou números nela, é porque ela tem que estar balanceada. Ele não pode inventar números errados para você.
Perfeito? Então tudo bem. Ele agora quer que você calcule qual é o rendimento dessa equação. Como é que você vai fazer isso? Veja bem, a relação do problema é entre o óxido de cálcio e da amônia. Entende isso? Que é entre os dois? Porque partindo de 224 gramas de óxido de cálcio, obtiveram-se 102 gramas de amônia. Perfeito? Tudo bem. Qual vai ser o rendimento desse processo? O rendimento desse processo qual vai ser? Então, nós vamos fazer uma comparação. Olha só, vamos supor que você tivesse que produzir 10 bolos numa fornada, mas você só produziu 8 bolos. Era esperado 10, você produziu 8. Quer dizer, então, que você teve 80% de rendimento. É isso que ele quer nesse tipo de problema. Algo que era esperado com aquilo que foi real. Perfeito? Então, nós temos valor de tabela 56 gramas, estão para 2 vezes 17 gramas, que é o valor de tabela da amônia. Perfeito? Se eu tenho um valor de 224 gramas desse, quanto desse eu vou produzir? X. Vou colar aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Esse primeiro deu 136 gramas de amônia. Então, era esperado que fosse produzido 136 gramas de amônia. Só que foi produzido quanto? Ele diz que foi produzido 102 gramas. Se foi produzido 102 gramas, certo? Ao invés de 136, nós vamos fazer 136 gramas se fosse 100%. Como foi produzido 102 gramas, eu teria Y. Y é igual a 75%. Perfeito? Então, esse vai ser o percentual que vai ser, né, de rendimento dessa equação. O percentual de rendimento dessa equação foi de 75%. Era esperado que fosse produzido 136, só foram produzidos 102, ou seja, 75% de rendimento. Ok? Perfeito? Beleza. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aí o cara diz o seguinte agora: o calcário é um minério constituído principalmente de carbonato de cálcio. Quando esse minério é aquecido, são produzidos cal viva e dióxido de carbono. Se forem produzidos 52,5 gramas de gás carbônico a partir de 128,19 gramas de carbonato de cálcio, qual será o rendimento aproximado dessa reação? Primeira coisa é que ele não te deu a equação, certo? Perfeito? Mas ele colocou para você ditando a equação. O Enem não faz isso, o Enem vai te dar a equação. Mas vamos montar. CaCO3 sofreu calor, olha lá, ó. Quando esse minério é aquecido, então ele foi aquecido, foi produzido CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2. Então ele ditou para você que foi produzido CaO mais o dióxido de carbono. Perfeito? Se forem produzidos 52, gramas de gás carbônico a partir de 128,19 de carbonato de cálcio, qual é o rendimento do processo? Valor de tabela, então nós temos, vamos lá, CaCO3 está para o CO2. 100 gramas, valor de tabela, 44 gramas, valor de tabela. A equação está balanceada. Ele ditou ela para você, ó. Quando esse minério é aquecido, são produzidos cal viva e dióxido de carbono. Se forem produzidos 52,5 gramas de gás carbônico a partir de 128,19 de carbonato de cálcio, qual será o rendimento aproximado? Então, carbonato de cálcio, gás carbônico, 100 gramas, 44 gramas. Se eu tinha 128,19 gramas, quanto eu teria que produzir? X. X é igual a 56,40 gramas. Isso é o que você teria que produzir de CO2.
Só que 56,40 gramas se o processo for 100%. Só que produziu quanto? 52,5 gramas. Y é igual a um total de 93%. O Enem jamais faria isso, pessoal, 93% e 94%. O Enem não faria isso, colocar duas respostas próximas, ok? Nem 80% e 84% o Enem faria. Então veja bem, nessa questão, ele está dizendo para você que você teria uma situação onde ele quer que você faça a comparação, igual aquela anterior, daquilo que foi produzido. Na teoria teria que ser produzido 56,4, só que na prática foi produzido 52,5, ou seja, 93% é o rendimento do processo, entendeu? Se fosse 100%, isso seria produzido, só que foi produzido 52,5, então 93%, perfeito? Tudo bem? É isso aí. Eu quero te mostrar um pouquinho agora sobre reação consecutiva. O que é reação consecutiva? É aquela que o produto de uma forma o reagente da outra, certo? Como é que funciona isso, reação consecutiva? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer um outro videozinho curto, né, para a gente poder ver reação consecutiva, certo? Então eu coloco uma sequência, então essa primeira sequência de aula que nós fizemos de reagente quando você tem... falhou. Quando você tem uma reação onde você quer calcular a pureza e o rendimento, a pureza nós falamos na aula passada, agora nós estamos falando do rendimento dela, ou quando ele te dá o rendimento ou quando você tem que calcular. E depois a gente faz, né, eu já volto, você vai entrar aí no outro vídeo no plural daqui a pouquinho, certo? Para poder ver o vídeo de reagente quando você tem reação consecutiva, perfeito? O que é reação consecutiva? Essa reação sequencial, sucessiva, ok? Valeu, por enquanto então, abraço.